Olá, pessoal! Eu sou a doutora Luísa, Clinical Training Manager da Medit, e para bater um papo com uma autoridade em odontologia digital. Ele é graduado pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em prótese, ele é membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e também mestre em saúde da família. Estou falando com o talentosíssimo Sérgio Saraiva. E aí, Serginho, que honra! Que honra de ter aqui, Sérgio. Antes de mais nada, em nome da Smart Dent, da Medit, gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite e bater um pouquinho aqui de papo sobre a sua carreira, contar um pouquinho como que foi a sua adesão à odontologia estética, como que foi mudar essa chave do analógico para o digital. Mas antes, claro, eu gostaria que você se apresentasse e conta um pouquinho pra gente da sua história. Primeiro, agradecer a todo o time MET, né, você em especial, Luísa, pelo convite. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa visão, né, presente e futuro aí da odontologia, um pouquinho da nossa experiência ao longo dos anos, como é que a história foi se construindo, né, esse processo de transição de uma odontologia tradicional para a inclusão das ferramentas digitais no nosso dia a dia, os ganhos que a gente teve, né, e o que a gente fala com tanto brilho no olho sobre isso, né? O que é bom pra gente, a gente quer que os outros também conheçam, né? Vamos Que lá. bom, me fala um pouquinho da sua carreira, conta assim pra gente. Você se formou há cerca mais ou menos ali de 20 anos, né, de odontologia. Quando você se formou, era uma odontologia completamente analógica. E aí, ao longo do tempo, a gente percebeu que teve a transformação digital na sua carreira e isso reverbera até hoje nos seus trabalhos. Você é uma autoridade hoje em odontologia digital, odontologia estética. Você é uma referência no país. Eu queria que você contasse um pouquinho como que o Serginho começou recém-formado, qual foi ali o start para a odontologia digital, contar um pouquinho da sua experiência também com o DSD. Conta pra gente aí todo esse contexto da sua carreira. Vamos lá. Tem tempo? Tem, bora lá. Então vamos lá. Fiz minha especialização em prótese no ano de 2005. Uhum. Lá eu fui picado pela abelhinha da docência, né? E logo que eu finalizei a minha especialização em prótese, já comecei a fazer parte do time de professores da especialização para as próximas turmas, tanto no curso de prótese, implante, DTM. Lá fiquei por 7 anos. E assim, tenho muito orgulho da minha formação em prótese, bem raiz, mas assim, muito bem fundamentada, principalmente nos princípios de oclusão. E daí eu fazia clínica, né? Até que no ano de 2011, mais ou menos, eu já tinha um protocolo de trabalho muito bem instalado, mas sabe quando você sente que está faltando alguma coisa, assim? Na minha formação a gente não viu muita coisa, na verdade não viu quase nada de odontologia adesiva. Sim. E tinha esse gap ali que começou, poxa, eu estou satisfeito aqui com o meu fluxo de trabalho, mas eu preciso ir além. E daí eu comecei sou sempre muito curioso, gosto de pensar sobre novidades, ir atrás, e aí eu comecei a ver algumas coisas sobre DSD, sobre o Christian Putman. E aí tive a oportunidade aqui no CIOSP, acho que em 2011, de conhecê-lo. Minha primeira ideia era levar ele para Fortaleza para a gente fazer curso e tal. Aí disse, cara, vamos fazer o seguinte, daqui um mês tem curso aqui em São Paulo. Por que você não vem para o curso e aí a gente troca uma ideia e depois quem sabe o que vai acontecer? Eu fui e a minha mente explodiu. Nossa. Imagina, o privilégio de trabalhar com o Christian Putman, né? E desde o primeiro dia eu já tinha dito para ele, cara, a minha ideia é aprender, trazer isso para dentro do meu consultório, mas também eu quero levar isso para os alunos, né? Quero levar para os meus alunos, porque eu acho que assim, tem esse gap ainda na formação. Você preencheu, conseguiu achar soluções, ferramentas que preenchem muito bem os gaps. Planejamento de comunicação com o laboratório, mesmo que naquela época a gente achava fantástico, gente sabe que é algo rudimentar, mas extremamente que funciona de verdade. Por isso que ganhou essa notoriedade mundial e até hoje funciona muito bem. Eu acho que a ideia foi tão fantástica que você olha assim, nossa, como eu não pensei nisso, sabe? Quando você olha e vê assim, como eu não pensei nisso, é porque foi genial demais, né? É uma ferramenta que simplesmente simplifica um processo, você olha e fala, nossa, aí a gente entende como que a tecnologia ela pode ser aliada ao cirurgião dentista, né? Ferramentas e soluções mais simples até o uso que a gente vê hoje de ferramentas e uso cada vez mais
mais comum da inteligência artificial, cada vez mais inserida dentro do software para ajudar. Enfim, é uma evolução que a gente vai conversar durante aqui o nosso bate-papo. Mas enfim, aí ali também foi a primeira picada no mundo do digital. E aí no ano de 2013 comecei a compor o time. E aí comecei a dar cursos ao redor do Brasil sobre planejamento digital de sorriso. Quando foi em 2014 para 2015, começou a entrar as ferramentas 3D dentro do nosso fluxo da DSD. E deve ter dado um super salto qualitativo, né? Isso. Mas ainda havia alguns gaps para que o processo fosse 100% digital. Ainda havia algumas etapas que tinham que sair do analógico da boca para ir para dentro do computador. Até que meu irmão e parceiro e amigo de cursos, a gente está curso junto até hoje, o Ângelo, Rafael, ele conseguiu linkar ali, achar o elo perdido, sabe? Que faltava para que o fluxo fosse 100% digital. Que legal. Isso foi em 2016. Nossa, precursor da odontologia digital, um fluxo 100% digital já em 2016. Poxa, que legal. 2016, assim, 100%, né? Sim, com meio digital, meio analógico, já desde 2014, alguma coisa assim. E aí o Christian chamou a mim e ao Ângelo para montarmos o curso, que na época tinha outros nomes e que foram evoluindo, e hoje é o DSD Natural Restoration. Na verdade, hoje é uma ferramenta muito maior, a gente chama DSD Restorative, que inclui tanto soluções diretas e indiretas. Mas enfim, e ali a gente começou a dar cursos, fazendo um fluxo 100% digital, trazendo cada vez mais as ferramentas para dentro do processo, scanners, impressora. É engraçado você ver como eram as coisas. Desde o começo, a gente se propôs a tentar parar de moldar. Mas a gente moldava ainda, olha que legal, porque em 2016, porque a gente não confiava tanto na impressão. Não era que a impressão ia ficar boa, é que ela ia acontecer, que às vezes dava pau lá e simplesmente a gente não tinha margem para erro, porque a gente fazia um caso ao vivo no curso. Mas chegou um momento que disse, não, agora fechou. É para valer. É para valer. Então vamos fazer o fluxo 100% digital. E isso foi 2017. De lá para cá, a gente começou a ver Christian, ele é dentista, mas ele ganhou notoriedade no mundo como ceramista. Ceramista dos grandes nomes da prótese mundial, Gary Curel, Mauro Fradiani, Tina Atlanta, enfim. E chegou um momento, ainda em 2017, que a gente fez um caso e ele falou, cara, nós chegamos onde a gente queria. Hoje a gente consegue fazer casos 100% no fluxo digital que são tão bons ou melhores do que os melhores casos que eu já fiz recentemente. Então, a partir de agora, a gente não vai mais discutir, será que o digital funciona? Será que a gente é capaz de fazer restaurações estéticas no setor anterior tão boas ou melhores do que handmade? A gente não discute mais isso com ninguém. A gente sabe que legal, sim, Serginho. daqui para frente é como fazer esse fluxo ficar melhor, ser mais rápido, ser mais barato, ser mais acessível para a grande maioria das pessoas, e a gente precisa fazer isso acontecer e fazer com que seja reprodutivo para as outras pessoas. E de 2017 para cá, cada vez mais as ferramentas e soluções foram entrando e foram ajudando. E, nossa, e aí chegou onde a gente está hoje. Sim, mudou bastante coisa. Só que um recorte, eu me lembro que eu fui fazer meu doutorado na Universidade do Porto, na Faculdade de Medicina Dentária. Em 2012 foi quando eu tive meu primeiro contato com a odontologia digital. Me formei em 2004. E eu me lembro que eu olhava aquela tecnologia, aquilo para mim parecia tão complicado. E eu vejo todo esse salto, essa evolução que a gente teve na última década, de ser algo muito mais acessível. Sim. E tem uma coisa, Serginho, que eu falo muito para os meus alunos. A pergunta que você, cirurgião dentista, deve se fazer não é se eu vou entrar na odontologia digital. A pergunta é quando. Né? Então você vai entrar quando você for disruptivo, quando você ali realmente agregar valor ao trabalho, ou quando todo mundo já entrou, né? E você ali é só mais um. Então eu acho que a odontologia digital é sim uma ferramenta de comunicação com o paciente que vai te dar um diferencial. Tem que aproveitar por enquanto que é um diferencial. Mas você tocou no assunto, que eu acho que é bem pertinente hoje para o nosso papo, que é a questão da gente falar da odontologia digital democratizada. E quando a gente fala de democratização da odontologia digital, muitas pessoas acham que é algo ainda inacessível, que é impossível você ser digital sem fazer um grande investimento. Eu acho que você tem umas novidades aí para contar pra gente. Deixa eu falar um pouquinho aqui como foi o meu processo claro. digital, né?
gente começou quando o Christian falou assim, você e o Ângelo vão dar o curso do nosso fluxo digital restaurador. Vocês vão ser os responsáveis por criar o curso e espalhar isso não só no Brasil, mas no mundo. Eu era zero digital, não vou dizer zero digital, porque eu fazia fotografia, fazia o DSD, o planejamento digital no Keynote, no PowerPoint. Mas assim, eu não tinha nenhum contato com fresadora, com impressora, com scanner. E para mim foi um processo assim de desaprender, reaprender, muito importante, assim, de realmente tinha que ir a fundo, porque tipo, ele anunciou o curso em junho e em novembro a gente tinha um curso lá na Well Clinic, lá na casa dele. Gente, imagina, Christian Coach, mas querido, monta um curso de odontologia digital, boa sorte. Mas eu sabia que tinha eu sabia que tinha um background muito forte, né? Eu estava ao lado ali do Ângelo, que para mim é um dos melhores cadistas do mundo, é dentista, mas um dos melhores cadistas do mundo, entende profundamente. E tinha todo o background da DSD, do próprio Christian, Marcelo Calamita, todo um time atrás que ia chegar junto para dar o suporte. Grande Calamita. E grande inspiração para você. Você bebeu de uma fonte muito próspera. E era isso que dava segurança. Dizer, não, vai dar certo. Enfim, e é engraçado, porque as pessoas sempre ligam a odontologia digital ao equipamento, né? Porque a entrada do entendimento ou do conceito de odontologia digital, ela está muito linkada ainda no T-Site, né? Então as pessoas pensam, odontologia digital é T-Site. Ou seja, eu vou comprar equipamentos e vou trazer tudo para mim. Vou eliminar o laboratório da jogada e vou trazer essas etapas do processo para mim. E não é bem isso. A gente sabe que existem muitos caminhos e nenhum deles é o melhor para todos. Existe um caminho adequado para cada um. E é legal a construção, né? Durante 4 anos ou 3 anos e pouco, eu fiz os meus casos sem scanner. Porque é uma etapa lá da minha vida, a gente estava investindo numa clínica nova, era um investimento grande, enfim. A gente está fazendo um investimento próprio, enfim. Então eu deixei para o segundo momento, até porque eu entendia que dava para fazer sem escanear. Sim. Eu mandava para o laboratório parceiro, eles tinha laboratório de bancada, digital, fazia foto, enfim. E aí chegou o momento que eu disse, não, agora não tem mais jeito, vou ter que investir no meu scanner. Mas durante 3 anos e meio a gente fez tudo. Todos os meus casos eram finalizados dentro do fluxo digital, mas sem scanner. Óbvio que o scanner me trouxe diferenciais absurdos, não só técnicos, mas o próprio posicionamento da clínica, como uma clínica que investe no novo, que se preocupa em trazer conforto e rapidez e agilidade, enfim, focada no paciente também, porque muitas vezes as pessoas focam no digital, em equipamentos, soluções, como se fosse só para ele. É para o dentista, porque é muito mais satisfatório você trabalhar com ferramentas digitais. Para você, sua equipe, mas focada também no que é que isso vai trazer de real benefício para o paciente. A odontologia tem que ser sempre centrada no paciente, óbvio. E aí fiz um investimento no scanner e foi incrível. E aí todo mundo perguntava, e a impressora, você não tem? Dentro da minha rotina, do meu fluxo, dos casos que eu tinha, na realidade que eu tinha de local, enfim, não fazia sentido para mim naquele momento da impressora, porque eu tinha um laboratório a 200 metros da minha clínica que imprimia em alta qualidade, com velocidade, com custo super acessível. Mas aí é que está a nova evolução, que eu acho que antes a gente pensava assim, faz todo sentido para quem quer entrar no digital ter pelo menos o scanner, ou só o scanner já vai mudar a vida. Hoje a gente acha que é scanner e impressora, porque hoje a quantidade de soluções que podem ser impressas desde dentes, caráter definitivo, ainda estamos no processo de chegar com toda a segurança, bater o pé assim, é definitivo. Está muito próximo disso, né? Não, é uma realidade, porque a gente trabalha baseado em ciência, a gente tem um pezinho fica atrás. sempre bater uma cara, mas dá para nós, de forma mais informal, a gente vai dizer que é. E aí o tanto de soluções, dentes, próprios modelos, guias, enfim, infinidade que faz hoje todo sentido. E aí é que entra essas ferramentas que você falou, e hoje o tanto de inteligência artificial que a gente tem embarcado, por exemplo, na plataforma MED, começa a fazer todo sentido o dentista trazer pelo menos algumas coisas para si. Porque aí ele vai conseguir, com a ajuda da inteligência artificial dentro da plataforma do MedLink, realizar algumas coisas de maneira extremamente intuitiva, rápida, e a inteligência artificial fazendo grande parte do trabalho, ele vai só refinar.
Se você tem uma impressora do lado, você vai conseguir resolver as coisas de maneira muito Uhum. rápida, confiáveis e com custo muito mais acessível. Exato. Então, hoje faz todo sentido. Se a gente pensa no scanner, com características muito boas, com alta tecnologia, inclusive com inteligência artificial também na estratégia de escaneamento. Sim, é Aí você- muito interessante, né? Como essas ferramentas elas vêm para ajudar o cirurgião dentista no dia a dia, né? Só puxando aquele gancho, você comentou assim, Lu, eu não tinha ainda um scanner, mas eu já tinha ali no início da odontologia digital pelos laboratórios. A gente sabe que os Sim. laboratórios de prótese se Entraram digitalizaram muito antes das clínicas. Mas hoje, por exemplo, na realidade, vamos puxar, por exemplo, para um recém-formado, que de repente, nesse primeiro momento, não pode investir completamente ali todo o valor no scanner. A gente tem a nossa plataforma do Medit Link, que é aberta, né? A gente tem até outros professores e colegas que já estão dando aula em graduação utilizando a plataforma do Medit Link para ensinar fundamentos de prótese. Da facilidade, óbvio, fácil compreensão por todos, mas gratuito. Gratuito! Cara. Não tem valor nenhum de mensalidade, não tem valor nenhum de atualização de software, não tem valor de anuidade. Verdade. A gente falou agora do pessoal mais novinho, o pessoal que está ingressando. Agora que eu quero que você converse um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais sobre aqueles doutores que já estão ali se estabilizando na carreira e que já estão prontinhos para dar o próximo passo para a odontologia digital. E eu quero te fazer uma pergunta, que eu quero que você justamente fale com esses doutores. Como foi para você a experiência do primeiro dia que você usou o Medit? Eu quero que você conte assim, Lu, eu senti essa sensação, eu tive essa impressão. Como foi o primeiro impacto para você? Vamos começar com falar para o doutor que está querendo entrar, né? Isso. Acho assim, que como qualquer outra área nova que você vai perguntar, a primeira coisa é informação, educação. É entender como essas ferramentas podem impactar e vão impactar no seu dia a dia. Entender o fluxo. E aí, a partir do momento que você entender o fluxo e as vantagens, aí é eleger que equipamentos eu vou investir, que etapas eu vou trazer para mim e que etapas eu vou terceirizar, porque muitas vezes acho que tem que trazer tudo para si. Poxa, por exemplo, o encerramento digital. As pessoas pensam assim, vê todo mundo, né? A gente gosta de postar, todo mundo trabalha com digital, é muito apaixonado por isso e gosta de colocar nas redes sociais, o encerramento digital que eu fiz. E as pessoas acham, poxa, eu tenho que fazer isso, mas eu nunca fiz nem analógico, com cera mesmo, será que eu vou ter que trazer? Não, da mesma forma que você terceiriza as etapas analógicas, você pode terceirizar também. Mas eu acho que o primeiro passo é esse mesmo, é entender e tem que fazer sentido. Você não vai comprar um equipamento que é chique, que é moderno, que quer se inserir. Não, ele tem que comprar porque ele vai fazer sentido e ele faz sentido. Então buscar primeiro essa informação. A partir do momento que você buscar a informação, entendeu os reais benefícios, você vai querer entrar. Isso é fato. E aí é eleger. Eu quero fazer isso aqui eu vou terceirizar. Isso eu quero fazer isso eu vou terceirizar. Porque a gente tem as etapas, né, de documentação, tem a etapa de diagnóstico e planejamento, você tem a etapa de manufatura. Dentro dessas etapas, que equipamentos eu vou adquirir ou não e que etapas eu vou trazer para mim ou eu vou terceirizar. Então, acho que a primeira coisa é conhecimento, sem dúvida. E aí, não tenho dúvida que no final do processo ele vai dizer que ele vai entender que aquilo é para ele. Ele tem que entender só o que é para ele naquele momento. E aí não tem jeito, ele vai entrar e aos poucos ele vai querer evoluir dentro do processo, porque faz todo sentido, né? Entendi. Mas nem sempre cai a ficha tão rápido, né? E sua primeira impressão, assim, você baixou o Medit Link no seu computador, que pode ser baixado tanto para Windows, né? Também quanto para o MacBook Pro, para Apple. Queria isso saber. Foi uma das coisas que me apaixonou no a mim também. Que é você, além de ser gratuito, você ter a possibilidade de baixar e testar sem compromisso, e aí gostou, continua, mas eu não precisar ter outro computador. Poxa, eu carrego o computador para cima e para baixo para dar aula, e o meu computador do dia a dia é um Mac. Então, eu ter um scanner e uma plataforma que funciona no computador que eu já tenho... É tão melhor, né? Ajudou pra caramba, isso aí. Mas Aí você baixou. Aí eu baixei. Aí você olhou a plataforma. Você deu só aquela espiadinha nos aplicativos. Baixei todos os aplicativos. Eu baixo logo tudo. Eu digo, eu vou brincar um pouquinho aqui com ele. Não fui nem assistir tutorial, fui tentar fazer algo meu.
Vou te falar, eu já tive outros aplicativos, outros softwares instalados, softwares bem robustos de CAD, de campo, e eu nunca achei que aquilo fazia sentido dentro da minha rotina. Eu tenho uma rotina muito corrida, muito puxada, além da questão do consultório, tem a administração da clínica, tem os cursos, tem viagem para cursos. Então eu sempre tentei, mas eu nunca tinha achado um software que fazia sentido para a minha rotina, porque eu eram muito trabalhosos e eu acabava terceirizando toda a parte de... Claro, eu estava junto com o laboratório, a gente fazia chamada de vídeo, a gente conversa sobre os planejamentos, eu participo de forma direta, mas não a mão na massa mesmo de fazer. De desenvolver o design da peça, né? Porque os softwares normalmente eles são mais complexos, né? Exato. E aí, quando eu comecei a manipular os aplicativos do Med, eu disse, cara, é isso. É simples, né? E tanto que eu não só agora tenho usado bastante, como agora eu fui para o próximo passo, que é a impressora. Ou seja, eu vou começar a fazer algumas coisas na minha clínica, porque agora faz sentido. Então, aquilo que eu terceirizava, para mim, hoje faz um absurdo sentido eu trazer para dentro da minha, seja desenho de placa e impressão na própria clínica, seja provisórios, seja desenho de guias, tudo aquilo que eu terceirizava, hoje faz muito sentido eu fazer. Por quê? Porque tem uma plataforma que a gente falou, com muita inteligência artificial embarcada, que facilita demais. Você desenha uma placa com a ajuda da inteligência artificial em menos de 5 minutos. Sim, o que eu acho muito interessante é que a gente consegue ali adicionar no software as suas preferências. Eu sempre digo isso, você que vai ali parametrizar o software, você vai colocar quais são ali as suas preferências clínicas, o que você realmente acredita, e a inteligência artificial, ela trabalha para você, né? Bom, estou aqui mostrando aqui um casinho para o doutor no MeditLink, e ali tem ali os aplicativos. Eu gostaria que você escolhesse alguns deles. Por exemplo, na primeira consulta, qual que você acha interessante você já ter ali uma comunicação com o paciente, por exemplo, ali para você fazer o diagnóstico, para iniciar o seu planejamento? Eu acho que o Smart Design é muito bacana, para você mostrar o potencial de transformação que o caso tem. Ocluso Analyzer. Ai, que sonho! É absurdo. Meu favorito. Inclusive com a possibilidade de você registrar os movimentos reais do paciente. Os movimentos dinâmicos da mandíbula. E trazer isso para dentro do software e fazer uma análise extremamente profunda. E o que é legal, né? A gente tem uma ferramenta de comunicação visual. Deixa eu falar um outro exemplo, um outro aplicativo que a comunicação visual vai bem, eu acho que é mais fácil todo mundo compreender, que é o Ortho Simulation, que faz simulação ortodôntica. Mas, normalmente, como é que o dentista conversa com o seu paciente? Você tem um diastema, você tem uma giroversão, você tem um apinhamento. São palavras que, além de ser da nossa rotina, são fáceis de entendimento para nós. Mas não é tão óbvio para o paciente você falar um diastema. Imagina, então, agora que eu tenho uma ferramenta, que é o escaneamento, e que eu tenho agora isso na minha tela, que eu posso espelhar numa tela maior, posso espelhar no iPad, entregar isso na mão do paciente e ele mesmo visualizar, manipular. E que em vez de eu falar para ele, por exemplo, um diastema, eu vou mostrar a imagem e ele vai ver lá aquele espaço. Não precisa eu falar diastema. Você está vendo esse espacinho? E com uns poucos cliques, eu não só consigo me comunicar sobre o problema, mas também a solução, com a simulação da ortodontia fechando aquele espaço. Então é uma ferramenta que potencializa muito a comunicação, real comunicação, as partes entendendo de verdade, mas também gerando uma solução imediata, rápida. Você tem, além da capacidade de se comunicar melhor, tem um efeito surpresa, né? Você não esperava encontrar aquilo no consultório na primeira consulta. Então, isso é fantástico para a comunicação, para o engajamento do paciente, mas também para a venda. Claro, porque para se comunicar bem, para vender bem, você tem que se comunicar. É diferente você falar, teve diastema, nós vamos fazer vamos colar uns brackets, vamos fazer um aparelho, nós vamos fechar esse espaço. Você está apostando que aquilo dentro da cabeça do paciente está muito claro, quando na verdade não faz sempre sentido, ou quase né? nunca. As pessoas são muito visuais também, né? Claro. Então, assim, quando você, em vez de falar tudo isso, você diz, você está vendo isso? A gente consegue fazer isso. O que eu acho legal também no Ortho Simulation, trabalhando também com o Occlusal Analyzer, que muitas vezes o paciente ele tem ali uma indicação para tratamento ortodôntico, nem sempre apenas para fins estéticos, mas para fins funcionais, que é o mais importante. E o que é mais fácil você
convencer o paciente, não é só estética, você tem um problema aqui que está te causando isso, aquilo, outro, e olha, eu vou te mostrar. Você mostra o Occlusal Analyzer. Que é maravilhoso, e ele compreende. Você não precisa explicar que você tem um contato que não deveria haver, uma acústica de trabalho, nada disso. Você vai lá e mostra. Tá vendo, ó? Não deveria acontecer essa colisão entre os dentes nesse movimento. Está acontecendo isso, está te causando isso, aquilo, outro. Se comunicou Facilita, bem, você consegue ali uma alta taxa de conversão de tratamentos, o paciente vai ter muito mais confiança no seu trabalho. Verdade. Porque... Isso que você falou, uma palavra importante, confiança. A gente parar para pensar também um pouquinho aqui na primeira consulta. Imagina que a pessoa chega em você, vamos chutar uma situação aqui, vamos dizer que ele tem 10 cáries, ou sei lá, tem 10 lesões cervicais, que é algo muito real. Sim. Em vez de você só falar, você tem essas lesões, a gente tem que restaurar, custa tanto, você vai chegar e vai mostrar para ele a imagem ampliada em magnificação. Você vai colocar no modo monocromático, que deixa mais claro aquilo lá, e vai mostrar, você está vendo essa lesão? É uma lesão que está acontecendo por isso, aquilo, outro, tem tratamento, a gente precisa tratar. Ela é uma lesão que, se você não tratar, ela vai continuar evoluindo, vai crescer. Vai reverberar em outros problemas clínicos para o paciente. E aí vem o componente da credibilidade. Não é só você dizer, você tem isso e eu preciso fazer isso e custa tanto. Vem cá, vem aqui comigo, deixa eu te mostrar. Conversar, né? Você está vendo aqui esse problema? É a comunicação, né, Serginho? Então você não precisa mais contar que o paciente vai simplesmente confiar no que você fala. Você vai mostrar para ele, isso é educacional, é motivacional e é importante, né? A nossa ferramenta principal de trabalho junto com os pacientes é a confiança, né? Exato. É uma relação muito íntima, Exato. né? Você meter a mão na boca de uma pessoa. É muito íntimo. Então, assim, poxa, a pessoa já está confiando em você. Poxa, faz ela confiar mais, mostra as coisas. Tem ferramentas, fala, né? Tem ferramentas incríveis. Que é o que o pessoal fazia muito com o câmera intraoral. O scanner, ele é também uma das funções. E pode, tem a função de fotografia, uma das né? milhares de funções dela é aquela é também uma câmera intraoral. Serginho, você deu tantas dicas para a primeira consulta, olha lá. Usar a ferramenta de fotografia intraoral do Medit em alta definição, sem limite de imagens. Usar o Occlusal Analyzer, usar o Ortho Simulation, o Medit Caries Detection. Olha aqui, ó, já 4 ferramentas importantíssimas. Smile Simulation, 5. Olha que interessante para o pessoal que está iniciando no fluxo do Medit. Gente, olha, dica de ouro do nosso Serginho, ó, 5 ferramentas, 5 aplicativos que vocês já podem usar ali na primeira consulta para o encantamento, mas também para comunicação com o paciente. Tudo bem. Sabe de tudo hoje é comunicação. Sim. A comunicação visual ajuda bastante. Aí você já fez ali aquele encantamento. Bom, confiar no Serginho, né, Serginho? É redundante, né? Aí ele falou, olha, Serginho, eu gostei da sua comunicação, eu confio. Mas tem uma coisa muito importante na odontologia digital, que eu acho que é um dos principais highlights, que seria a previsibilidade. Que eu acho que isso assim, é fundamental, né, para que a gente tenha cada vez mais segurança nas ferramentas. Quando você terminou ali de encantar o paciente, vai iniciar ali seu planejamento. Como que é para você, dentista, ter essa previsibilidade por meio das ferramentas digitais? Conta pra gente. Hoje dentro do fluxo digital, do uso de soluções, ferramentas digitais, é o único caminho que a gente pode dizer para o paciente. Se você gostar do que eu te apresentar, eu vou conseguir fazer exatamente isso. Pense comigo aqui, ó. Na odontologia tradicionalmente realizada pela grande maioria dos dentistas, você apresenta para o paciente um produto virtual. Uhum. Ele só existe na sua cabeça, no começo e na cabeça dele. Só que você só é responsável pelo que sai da sua boca. A imagem que vai formar ou a expectativa que você vai criar dentro da cabeça da pessoa é infinita. E hoje um dos grandes lapsos de satisfação no consultório é exatamente isso. Você promete algo, você entrega exatamente o que você prometeu, ou algo até melhor do que você prometeu, mas o cara tinha entendido que era outra coisa. E o cara fica insatisfeito, mesmo que fique bom. Foi um lapso de comunicação e de gerenciamento de expectativa muito grande. Dentro do fluxo digital, e nisso o Natural Restoration foi muito importante, a gente sabe que se eu seguir o protocolo, eu vou conseguir entregar exatamente aquilo que eu prometi. O que a gente faz? Hoje a gente pode, por exemplo, fazer um enceramento, usando a biblioteca de dentes naturais dentro do Medit Design, transporto isso para uma impressora, imprimo o modelo, faço o mockup. O mockup é a minha primeira validação. Legal. E o processo de comunicação mais forte que você pode ter do paciente sobre o resultado.
E uma vez que o paciente aprovou, você vai dizer, eu vou te entregar exatamente isso. É isso que você quer? Sensacional. É isso que você quer. Por quê? E ele pode Porque lhe depois dar, eu vou- pedir alguns detalhes, Isso, vamos né? dizer que ele... mas o que é legal do Smart Design é que você consegue construir o que ele gosta, entender exatamente o que ele gosta e o que ele não gosta e traduzir isso no design de sorriso. Então você já conversa algumas coisas sobre você gosta do canino, mais pontudinho, menos pontudinho, você vai falar, ele não entende o termo dominância dos centrais, mas você mostra na prática, ó, você gosta dos centrais mais destacados, esses dois dentinhos da frente mais destacados em relação aos outros, você faz várias simulações digitais e vai chegando a um entendimento do que o paciente realmente gosta. E daí você já transporta isso para o 3D e depois para o mockup, algo que foi conversado previamente. O paciente te ajudou a não errar. Não é que você é um gênio. Você fez junto com ele. E aí você faz o mockup e vamos dizer que ele aprovou, né? A grande maioria aprova de primeira, não é? Mais uma vez, não é porque é gênio, é porque ele fez junto com você. E você também atendeu ali as expectativas, ou seja, Isso, você eu falo ouviu assim, o seu Smart paciente, Design né? O Smart Design é uma ferramenta que traduz as vontades e necessidades do paciente num novo design de sorriso. Uhum. E aí você testa e foi aprovado. Dentro de um fluxo digital bem realizado, você tem condições de guiar os preparos, construir guias de preparo no Med Design, imprimir isso e controlar os espaços e o design que você... Seguir o design que você criou para que você tenha espaço suficiente para as restaurações finais. Te dá muita segurança, né, Muita Tadinho? Que demais. Você consegue fazer checagem, validação dos seus preparos para ver se realmente... Então, assim, a gente tem um processo de dupla validação. Primeiro, das guias que você desenhou e usou para conferir se tem um espaço, mas ainda assim, depois que você preparou, você consegue, em alguns cliques, puxar o encerramento e dar ele por transparência sobre os preparos e ter a certeza absoluta de que você não só seguiu, né, criou o espaço suficiente, mas também se você não deixou alguma área retentiva. Então você tem... As pessoas falam assim, mas o escaneamento, o scanner é uma ferramenta muito cara para ele ser um simples substituto da moldeira. Cara, esse cara ainda não entendeu. Não entendeu o fluxo. Ainda não entendeu que o scanner é muito além disso. O scanner é uma ferramenta que substitui, com muitas vantagens, a moldagem. Indiscutível, a mas literatura reporta isso. Mas principalmente, ele é uma ferramenta... Imagina a cena, você terminou de moldar, puxou a moldeira da boca do paciente, você imagina que automaticamente surge um modelo 3D aqui na sua frente, e você consegue girar tridimensionalmente, ampliar, reduzir, virar de ponta cabeça. É o que o scanner faz. Você terminou de escanear, você tem um modelo 3D na sua frente, você consegue girar, consegue aumentar. Mais o Match, nas últimas atualizações, o software de escaneamento tem uma ferramenta que antes de você finalizar, você valida se não tem dupla camada ou algum outro tipo de erro, e você valida se você não deixou áreas retentivas, né? É muito interessante que o Serginho está comentando, que é uma nova ferramenta de atualização da Medit, que você, ao término do seu escaneamento, arcada superior, inferior, registro de mordida, pode ser o registro estático ou o movimento ali dinâmico da mandíbula, você tem ali uma fase que você faz uma revisão. Então, quando ele fala dupla camada, a inteligência artificial mostra se tem, por exemplo, sangue ou saliva sobre a superfície dentária. E ele também comentou sobre a questão ali dos preparos que você consegue observar se tem aquela zona de retenção. Então, é a própria inteligência artificial trabalhando a favor do dentista para trazer a previsibilidade necessária e a segurança necessária. E está disponível em todas as versões do Medit. E essa ferramenta foi uma grande revolução, né, Serginho? Melhor, né? Você faz tudo isso com o paciente ainda na cadeira. E se for necessário, você consegue voltar ao processo de forma muito fácil, repreparar e escanear só aquela área que não ficou legal. Antes, o que acontecia? Você mandava para o laboratório, você ia descobrir o erro, talvez, no laboratório. Sim. E aí ele ia te ligar e ia dizer, doutor, poxa, o paciente vai ter que retornar. E aí, chama o paciente de novo, remoto provisório, anestesia de novo, prepara de novo e molda de novo. Isso não só causa um prejuízo de relação de confiança na experiência como um todo do paciente, mas também gera prejuízo financeiro, porque é uma sessão tempo, a mais. Claro, tempo de cadeira. Então, são diversos prejuízos que aconteciam antes que agora a gente consegue eliminar ali o paciente na cadeira, causando menos desconforto e menos prejuízos ao longo do processo. Verdade.